Sem perca de tempo, estarei lendo a palavra do Senhor, que nos diz assim, em Hebreus, no seu capítulo de número 10 e versículo de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você pode repetir comigo? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Somente até aqui podemos assentar, glorificando ao nome do Senhor Jesus. Meus queridos, antes de estar começando a mensagem desta manhã, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem me dado e me concedido de mais uma vez, juntamente com a igreja do Senhor, estarmos aqui para adorar ao nome do Senhor, mas também para nós podermos ouvir a voz do Senhor. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor Maico, um homem de Deus, um companheiro que sempre tem nos aberto a porta para poder estar pregando a palavra de Deus. Este homem verdadeiramente é um homem de Deus que tem feito a obra do Senhor, e eu, como seu genro e companheiro de trabalho, tenho visto Deus na vida deste homem. Que Deus te abençoe, meu pastor, cada dia mais. E quero pedir também, por gentileza, a igreja do Senhor, eu sei que alguns dos irmãos talvez passou uma semana muito longa sem ver um ao outro, mas talvez a saudade está demais. Mas se por possível for, por gentileza, se puder deixar para conversar após o findar do culto, e puder estar prestando aqui atenção à palavra do Senhor, eu ficaria agradecido, porque este momento, meus amados irmãos, é um momento muito importante, é um momento em que a palavra do Senhor será ministrada. E se por algum motivo você distrair a sua atenção ou desviar o seu pensamento, o seu olhar, certamente você pode perder algo crucial para a transformação que haverá nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus seja louvado. Meus queridos, nesta manhã, diante desta palavra do Senhor, estamos para mais uma vez aprendermos. Deus abençoe, amado. Para mais uma vez aprendermos a desrespeito da palavra do Senhor. E a desrespeito da palavra do Senhor, nós temos ouvido e aprendido cada dia mais. Neste respeito deste versículo que nós acabamos de ler, na carta aos Hebreus, no seu capítulo de número 10, o escritor, no versículo de número 28, ele irá nos começar a falar e nos relatar de alguma maneira, para nossa compreensão, que mas o justo viverá da fé. Agora, se eu fosse perguntar para a igreja do Senhor, se você que se encontra na casa do Senhor nesta manhã, você se considera justo? Você se considera um homem justo na presença de Deus? Se eu fosse talvez pedir para que o pastor falasse, pedir para que o irmão André falasse, ou algum dos demais irmãos falasse a desrespeito de ser justo, ou o que é ser justo, ou se tem sido justo, certamente abriríamos um leque para uma certa discussão teológica aqui. Mas nós sabemos que ser justo, para a vista da palavra de Deus, é uma pessoa reta, uma pessoa sincera, uma pessoa que, diante da palavra de Deus, ser justo é uma pessoa que tem temor de Deus, uma pessoa que teme a Deus. E ser justa nos engloba a dizer que uma pessoa justa, ela, assim como na mensagem de Jó, ela se desvia do mal. Assim como nós aprendemos, essa pessoa sendo justa,
ela não agirá com injustiça com o seu irmão, ou seja, podendo trazer danos aos seus irmãos. Por quê? Porque aquela pessoa aplica no seu coração a justiça de quem? De Deus. Aplicando a justiça de Deus em seu coração, a pessoa se torna justa. Exato? Amém. Quando nós olhamos para a pessoa que se considera justa ou que é justa, nós olhamos como alguém pode ser justa sendo esta pessoa pecadora. Como alguém pode ser justo sendo pecador? Porque se a pessoa ela é justa e ela tem que ser justa, mas como ela será justa se esta pessoa é uma pessoa pecadora? É uma pessoa que vive fazendo o que é mal. Quando nós folheamos a Bíblia e voltamos ao Antigo Testamento da palavra de Deus, Deus, aquele soberano Deus grande eu sou, que libertou o seu povo da escravidão do Egito, ele, vendo que o seu povo poderia se desviar pelos demais leis que havia ao redor das nações vizinhas, o Senhor, ele determinou, ele deu as suas leis para que o povo seguisse, para que assim as pessoas se tornassem o quê? Justas, justificadas talvez pela lei. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos duas leis: a lei de Deus e a lei de Moisés. A lei que foi escrita pelo dedo de Deus nas tábuas de pedra e a lei que foram escritas no livro por Moisés. Vejamos que a lei de Deus que passava para o povo, para que pudesse o povo assim ser justo diante dos olhos de Deus, é aquela mesma lei que você já conhece. Quais são essas leis? Não matarás, não roubarás, adulterarás, não tomarás outros deuses para encurvarem e adorar a eles. Vocês também guardarão o sábado e adorarão unicamente e exclusivamente a um único Deus. Quem é este Deus? O grande eu sou. E também de contrapartida, à vista disso tudo, nós olhamos a lei de Moisés. A lei que foi aplicada para o povo por Moisés: quando alguém fosse pego roubando, ou quando alguém fosse pego matando, e houvesse 2 ou 3 testemunhas que testificasse e que estivesse como testemunho para ver o acontecido, e aquela pessoa fosse levada diante do tribunal, diante dos anciões que julgavam a causa do povo, essa pessoa, a palavra do Senhor nos diz que ela era tirada de dentro da cidade, levada para fora da cidade, para os portões de fora da cidade, e lá todo o povo ia fazer o quê? Apedrejar até aquela pessoa até que ela morresse, tirando assim, segundo a lei de Moisés, o mal do meio do povo. Aí você vai olhar para as leis que eram aplicadas pelo homem naquela época, e você via que para que o pecado do homem fosse então encoberto, uma lei sobre sacrifício sendo levantada. A lei do sacrifício era que todos os anos as pessoas trouxessem o melhor do gado do seu animal para que pudessem sacrificar a Deus pelos seus pecados, para que assim o pecado do povo fosse perdoado, para que assim a ira de Deus por causa do pecado do povo fosse aplacada. Então, quando nós olhamos para estas leis e quando nós olhamos para este ritual de sacrifício que era feito para que os pecados do povo fossem perdoados, nós olhamos, mas como este povo era um povo justo? Se eles tinham pecado e se todo ano este povo tinha que ir até o templo, ir até os anciões e poder naquelas comemorações que duravam de cerca de 7 a 8 dias do sacrifício pelos seus pecados, como este povo poderia ser considerado justo? Haja em vista que lendo a carta
aos Hebreus, nós aprendemos ao iniciar esta leitura na carta dos Hebreus, porque a carta dos Hebreus era como se fosse um fechamento, era como se fosse uma dobradiça que complementasse o que foi dito e aplicado no Antigo Testamento. Este livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, é um cumprimento da lei, um cumprimento da palavra do Senhor, um cumprimento que dizia a desrespeito de que esta lei, que fora outrora aplicada pelo homem e também por Deus para o seu povo, agora esta nova lei está sendo mudada. Mas mudada de qual maneira, irmão Camilo? Haja em vista que o sangue de touro, o sangue de animais que eram aspergidos para poder sacrificar por causa do pecado do povo, e aqueles novilhos que eram mortos, as suas cinzas que eram jogadas em cima do povo, para que pudesse fazer o quê? Santificar o povo para estarem na presença de Deus. Haja em vista que a palavra do Senhor irá começar a nos dizer, na mesma carta de Hebreus, que este sangue de animais, irmão José, não era o suficiente para poder cobrir o pecado daquele povo. Por quê? Porque se o sangue de animais, se o sacrifício que era feito fosse o suficiente para encobrir os pecados, por que haveria necessidade de todo ano voltarem e sacrificarem novamente? E isto é uma dúvida que indagava no Antigo Testamento. Por que a necessidade de um povo que foi separado, de um povo que foi gerado, ter as mesmas práticas dos povos pagãos? Quando nós olhamos à luz desta lei, a lei de Deus e a lei que foi aplicada pelo homem Moisés, nós vemos que estes sacrifícios, eles não agradavam a Deus, porque não eram o suficiente para encobrir o pecado. Não era o sangue de animais o suficiente para poder dizer: agora você está limpo por completo. Mas agora nós vejamos que o amor de Deus que nos é pregado e que nos é mostrado, o amor dele fez com que algo novo acontecesse. E que algo novo é este que acontecesse. Agora entrou um homem, sendo Deus, seu nome Jesus, que se entregou a si mesmo por amor de muitos, para que você estivesse hoje aqui. Ele se ofereceu em sacrifício, o seu sacrifício humano, em prol de uma humanidade inteira. Isto aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O sacrifício dele, eu te pergunto, foi somente por aquele povo que estava vivo naquela época? Não. O sacrifício dele foi somente para o povo que já passou? Não. O sacrifício dele é eterno. O único sacrifício feito por um Deus, por um Senhor, entregando o seu único filho, como diz João 3,16, entregando o seu único filho, foi capaz de nos resgatar, foi capaz de nos remir, de nos lavar, de nos purificar. E a palavra de Deus nos diz que outrora aquele povo que vivia afastado, andando, como diz Isaías, pelos seus próprios caminhos, como ovelhas desgarradas do rebanho. Por quê? Porque este povo não podia se aproximar de Deus. Somente os sacerdotes poderiam oferecer os sacrifícios que eram tragos para Deus. Sacerdotes que também tinham pecados, e eles sacrificavam pelos seus próprios pecados. Mas existe um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, o Senhor Jesus, ele não tinha pecado. Este Jesus, ele se entregou a si mesmo, não pelos seus pecados, mas pelos pecados nossos, pelos nossos erros. Ele se sacrificou.
E nós não podíamos adentrar a presença deste Deus. Nós vivíamos distanciados, nós vivíamos afastados da presença de Deus. Mas lembra-te, eu te peço, lembra-te do véu que foi rasgado. Sabe que véu foi este? A própria carne de Cristo Jesus. Ele foi rasgado, ele foi massacrado, moído, para que nós, que outrora, irmãos, não podíamos nos aproximar da presença de Deus, agora, como diz o escritor aos Hebreus, entremos com ousadia na presença de Deus, através deste novo e vivo caminho. Que novo e vivo caminho? Pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Ei, você está entendendo a mensagem desta manhã? O valor que a nossa alma tem diante dos olhos de Deus é um valor imenso. Um valor tão imenso que aquele povo que foi gerado por ele, naquela semente da promessa, lá no ventre de Sara, chamado Isaac, de Isaac, veio Jacó e os descendentes da promessa que foi feita a Abraão. Nós vemos que nós não fazíamos parte dessa promessa, porque nós somos povo gentios. Você, eu, não fazia parte desta promessa, mas por causa do sangue de Jesus, nós que outrora não fazíamos parte dessa promessa, Jesus te incluiu nessa promessa. Aleluia. O céu que estava preparado, a promessa que estava preparada para o povo judeu, o povo escolhido, eleito, que não era para você, Jesus agora, rasgando o véu, rasgando a sua própria carne, derramando o seu próprio sangue, agora você tem direito ao céu. Aleluia. Agora você tem direito a uma morada eterna, e você também tem direito a uma vida eterna. E agora a indagação em que o escritor vai nos mostrar e nos revelar: se outrora era necessário todos os anos sacrificar pelos pecados do povo, e por causa deste pecado, eles tivessem que voltar todos os anos, agora vindo este novo e vivo sacrifício, derramando Jesus o seu próprio sangue, entregando a sua própria vida, agora há necessidade de sacrificarmos novamente os animais, matar os animais para poder nos apresentar diante de Deus? Por causa do sangue de Jesus, já não há mais esta necessidade. Mas nós, diante deste texto, desta palavra, nós aprendemos nesta palavra do Senhor a desrespeito de um sacrifício único. Este sacrifício único, já não há necessidade de todos os anos nós voltarmos e sacrificarmos novamente. Agora, na lei de Moisés, aonde você homem, quando era ainda criança, nascida, recém-nascida, e houvesse a necessidade da circuncisão, a circuncisão agora, ela foi trocada pelo batismo. Agora, nós somos batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós somos nova criatura, transformados através do batismo, através do sangue de Jesus. E agora nós aprendemos a desrespeito que o sacerdócio real de Jesus Cristo nos aproximou de Deus, nos resgatou, nos remiu. E se o sacerdócio real de Jesus Cristo nos resgatou e nos remiu, então quando você levanta a sua mão e aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, você está dizendo: eu creio no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu creio que pelo sangue de Jesus que foi derramado, eu posso chegar com ousadia diante do trono do Senhor, com um coração puro e verdadeiro diante da presença de Deus, e falar com Deus, e poder conversar com Deus, ter essa intimidade. Você entende a gravidade? O povo não podia se aproximar de Deus, o povo não podia fazer o que você faz hoje, falar com Deus aqui: Senhor,
vai lá e visita aquela causa minha impossível. Senhor, vai lá e faz aquilo por mim. Eu creio que enquanto nós estamos aqui, Deus está ouvindo os seus pensamentos. Deus está ouvindo o seu clamor que você faz dentro de ti. Este Deus, Ele sonda e nos conhece em todo o tempo. Então nós aprendemos nesta palavra que por causa do sangue de Jesus nós nos aproximamos da presença de Deus. E agora já não há mais necessidade de sacrificar mais. Só que quando você aceitou a Jesus, a palavra de Deus nos diz que os nossos pecados foram perdoados. E se os nossos pecados foram perdoados, e se agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus, nós somos automaticamente justos, justificados pelo sangue de Jesus. Ei, você é uma pessoa justificada pelo sangue de Jesus. A indagação do texto, desta palavra, que muito bela e muito linda é para nós, é que o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nos deu a liberdade, nos deu acesso ao trono de Deus e nos mostrou o caminho. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se alguém procurar outro caminho, não existe. Não foi determinada nenhuma outra lei que dissesse para você ou para mim que para chegar no céu tem outro caminho. Qual é o único caminho, igreja? Eu quero ver se vocês estão aprendendo. Qual é o único caminho para chegar no céu? Jesus. Somente Jesus. E sabe o que o escritor aos Hebreus estava fazendo neste dia? Ele estava lembrando, porque nesta época em que ele escreveu esta carta aos Hebreus, havia alguns certos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, haviam crido no sacrifício de Jesus, escrevendo ele para esses judeus, porque eles eram, desculpe ao termo da palavra, eles eram como bebês na fé, e eles precisavam de alimento, eles precisavam de conhecimento. Então nós olhamos e vemos que ele, ao escrever para este povo, para os povos judeus que haviam se convertido ao cristianismo, haviam aceitado Jesus como o único e suficiente Salvador, nós olhamos que esses judeus, ao ingressarem na carreira cristã, eles creram no nome de Jesus, eles creram no sacrifício de Jesus e entenderam que o caminho era somente Jesus para poder chegar no céu. Só que, por o tempo passar, a palavra do Senhor nos diz nesta carta que alguns daqueles judeus que haviam aceitado a Jesus estavam se desviando novamente, estavam voltando à cultura judaica, estavam voltando a fazer o cumprimento da lei de Moisés, porque Jesus, diz a palavra de Deus, que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir a lei. E qual é o cumprimento da lei? Jesus mesmo diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, né? E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, ele veio para cumprir a lei, porque qual é a lei de Deus? O amor. Por causa disso que Deus entregou o seu Filho, por causa que ele queria mostrar o seu amor. Mas havia muitos judeus que estavam se desviando dos caminhos de Jesus e voltando novamente. Aí o escritor, a carta aos Hebreus, ele vem dizer: vocês, quando ingressaram na carreira cristã, quando vocês vieram, vocês passaram por muitas tribulações, vocês passaram por muitos sofrimentos, vocês passaram por muitas vergonhas, passaram por muitas tristezas. Muitos de vocês foram lançados até mesmo em prisões, foram feitos de espetáculo para outros, humilhando-vos
por causa da vossa fé. Mas eu quero que vocês se lembrem daquele dia em que vocês começaram e se agarraram à fé do cristianismo e não negaram o nome de Jesus e permaneceram firmes na fé, orando e também intercedendo pelos demais irmãos. Mas agora, o que é que está acontecendo no meio de vós? Porque há muitos no meio de vós que têm deixado a vossa congregação, que têm se esquecido do sacrifício de Jesus. Eu quero que vós se lembrem que agora que vocês conheceram a Cristo Jesus, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Não há outro caminho para se chegar ao céu. O caminho para se chegar ao céu é esse. Que caminho? Jesus é o nome dele. Aleluia. Se você quer chegar ao céu, é somente através de Jesus. E a tristeza do escritor, eu lendo essa mensagem, esta palavra, e vendo a tristeza dele, ao ver alguns dos irmãos se desviando da presença do Senhor, é em alertá-los, é em resgatá-los. E a palavra que o Senhor, ela vem nos proporcionar para nós, igreja atual deste tempo e deste século, é que nós, que outrora não fazíamos parte desta promessa, o Senhor que nos resgatou através do sangue de Jesus, Ele vem nos mostrar, através desse texto da palavra do Senhor, que nós agora somos conhecedores da palavra. Somos conhecedores do sacrifício de Jesus. Você se lembra? Jesus, na leitura da palavra de Deus, quando Jesus carregava aquela cruz, quando Jesus levava aquelas chicotadas, quando Jesus caiu, mas teve que se levantar mesmo com dores, mesmo com sangue escorrendo, aquela coroa de espinho que foi posta sobre a sua cabeça, todo aquele sofrimento, sem desanimar, sem desistir. E diz a palavra de Deus, como ovelha foi levada a matadouro, não murmurou, não reclamou. Ei, Jesus pagou um alto preço para que você fosse livre, para que você fosse liberto, para que você pudesse ter a salvação de Jesus. E agora, sendo nós conhecedores desta palavra, nós vivemos em um tempo aonde a necessidade de voltarmos à leitura da palavra é muito importante, porque muitos têm se esquecido do sacrifício de Jesus, muitos têm se esquecido do que Jesus fez por ele ou por ela, muitos têm se esquecido do tão grande amor que Deus te amou, visto que as pessoas no nosso tempo, elas têm congregado a casa do Senhor fisicamente, mas o vosso coração, como o povo de Israel, muitas das vezes, Deus reclamou do povo de Israel lá no deserto. Deus reclamou do povo: vocês me adoram com os seus lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. O que é que acontece no nosso tempo? Que as pessoas, elas têm andado, mesmo dentro da casa de Deus, servindo a Deus, entre aspas, e pecando contra o Senhor, mesmo dentro da casa de Deus. Existe um hino chamado Consequências, foi escrito há mais de 10 anos atrás, do Vitorino Silva. E ele começa aquele hino dizendo: parece que o pecado já não é pecado mais, e parece que errar já não é errado
já não há temor nos corações. As pessoas estão vivendo a vida como querem no tempo de hoje, pensando elas que o sacrifício que Jesus fez é o suficiente para dar a liberdade para ela pecar, mesmo dentro da casa do Senhor. A palavra que eu venho vos trazer nesta manhã é uma palavra de despertamento. Talvez não vai tirar um glória da sua boca, mas o que eu quero que o Espírito Santo de Deus faça na sua vida é levar ao arrependimento. Por quê? Porque há muitos de nós que estamos na presença de Deus sem estar na presença dele. Há muitos de nós que estamos seguindo este caminho sem verdadeiramente seguir. E Deus está entristecido com a igreja deste tempo, porque as pessoas começaram a entender de uma certa forma errada o sacrifício de Jesus, e entendem que o sacrifício de Jesus, por ele ser único sacrifício, e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora as pessoas acham que o quê? Eu posso pecar e falar com Deus: Deus, me perdoa, e já é. Só que se nós olharmos para esta carta que foi escrita lá há muito tempo atrás para os hebreus, não é diferente para nós. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele sim te perdoou de todos os pecados. Ele sim te deu liberdade. Como diz Paulo, para nós, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que Paulo disse isso? Porque mesmo você achando que por causa do sacrifício de Jesus te dá a liberdade para pecar, você tem que entender que Deus conhece o seu coração, que Deus ele sonda os seus pensamentos. Na lei de Moisés, na lei antiga, para que uma pessoa fosse morta, apedrejada, era necessário quantas testemunhas? Uma pastor, 2 ou 3, o pastor está sabendo, 2 ou 3 testemunhas, levava para fora e fazia o que, pastor? Apedrejava e matava, porque eram testemunhas do pecado daquele. Aí agora o povo acha o quê? O meu pecado é escondido, ninguém mais vê o pecado dentro da igreja. Os olhos de Deus estão fechados, os olhos do pastor já não vê. Eu posso pecar, eu posso errar, e vou só pedir o perdão a Jesus, talvez, para mim ir lá na igreja no domingo, e o pastor não revelar o meu pecado. Mas eu quero te dizer, Deus conhece se você se arrependeu de verdade. Deus conhece o seu coração, e Ele está sondando os corações deste tempo, e está ainda hoje exigindo santidade da sua igreja, porque o povo tem se esquecido do que é ter santidade, do que é verdadeiramente o sacrifício de Jesus. Todas as vezes que você peca contra Deus, você está sacrificando Jesus na cruz do Calvário novamente. Segundo Hebreus capítulo 6, todas as vezes que nós falhamos, nós estamos crucificando. Você acha que aqueles homens que deram chicotadas sobre as costas de Jesus eram homens maus? Mas você, quando peca contra Deus, você se torna aquele homem que está dando chicotadas, que está dando marteladas, crucificando ao Mestre na cruz do Calvário. Deus está exigindo santidade do seu povo,
porque sem santidade ninguém verá Deus. Nós vivemos em um tempo que as pessoas estão brincando de ser crente, brincando, achando que não haverá consequências para os seus pecados. Mas eu quero te dizer nesta manhã, porque haverá consequências para os nossos erros, haverá consequências para os nossos pecados. E se você não se arrepender, o pastor pregou para nós na quarta-feira, Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 15. Naquele grande dia do julgamento do Senhor, todos aqueles que não forem encontrados com o nome no livro da vida serão lançados no lago de fogo, juntamente com a morte e com o inferno. Ei! O sacrifício de Jesus por você na cruz não foi em vão, mas Jesus derramou o seu sangue para que você fosse co-participantes da promessa. Aleluia. Para poder herdar os céus. Aleluia. Mas não é para te dar liberdade para continuar pecando. Nós somos conhecedores da palavra de Deus, e as consequências são muito grandes, meu amado irmão, minha amada irmã. Se naquela época, por causa de 2 ou 3 testemunhas, as pessoas eram mortas e apedrejadas, agora eu quero ver o que está escrito em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que agora nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Nós estamos rodeados de um céu que está todo no verde. Os olhos de Deus estão a te olhar, mesmo quando você fecha a porta do seu quarto e você acha que ninguém está te vendo. Os olhos do Senhor estão te vendo. Quando você acha que o pecado é escondido, que o seu pastor não vê, mas Deus está te olhando. Aí você vai olhar para mim e dizer: mas eu estou pecando e nada está acontecendo. Ei, se você é sábio, se você quer ser justo, lembre dessa palavra: Deus há de trazer juízo sobre todos que andarem em pecado contra Deus, e o Senhor vai requerer todos estes que rejeitaram a salvação de Cristo. Porque todas as vezes que pecamos contra o Senhor, nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu estava orando ao Senhor, pedindo a Deus perdão por todos os meus pecados também, porque por diversas vezes nós falhamos, nós erramos contra Deus. E eu pedi ao Senhor: Senhor, me enche do seu poder. E na minha consagração que fiz ontem ao Senhor, a minha oração a Deus era: Senhor, torna-me trazer renovo novamente do teu Espírito Santo. Torna-me encher novamente do teu Espírito Santo. Será que no tempo de hoje Deus ainda enche o seu povo do seu poder? Aí eu falava com Deus: será, Senhor, que o sacrifício que eu fiz de deixar de comer, até mesmo de deixar de pensar em pecar, para me santificar, será que valeu a pena, Senhor? Aí nesta madrugada, 4 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus me visita, e o Espírito Santo de Deus começa a me trombar em línguas, em sonho, aonde eu acordo chorando com a presença de Deus, entendendo que aquele que quer ser justo e santo na presença de Deus, Deus ainda usa nesse tempo. Aleluia. E se você quer ser usado na presença de Deus, deixe de uma vez por todas todo embaraço, todo pecado, e se volte para a presença de Deus. E sabe, meu pastor, no meu sonho você estava junto comigo,
desculpa, o Espírito Santo me tomou e você dizia para mim: deixa o Espírito Santo de Deus te usar. E você falava comigo em línguas estranhas. O Espírito Santo de Deus me visitou nesta noite, porque o Senhor, Ele ainda visita aquele servo, aquela serva que é fiel na sua presença. Eu não sou nada, mas nós somos justificados pelo sangue de Jesus, que nos torna limpo e que nos aproxima dessa presença maravilhosa. Esta presença que nos faz novamente nos levantar e vencer. Ei, você todos os dias da semana, sem falhar, qual é a motivação que te levanta para você ir trabalhar? É as dívidas no final do mês? É as preocupações de que se você não levantar para trabalhar, sua família vai passar fome em casa? Mas se você levantou nessa manhã para vir cultuar Jesus, qual foi a sua motivação? O Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece os seus sacrifícios que você faz na presença dEle. E uma palavra eu tenho para te dizer: não desista de continuar. Não desista de continuar sacrificando ao Senhor a si mesmo. Não desista de continuar a buscar a santidade. Não desista de continuar buscando o céu. Porque se você continuar buscando o céu aparecerá para ti em forma de glória, e Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Eu sei que há silêncio. Eu sei que talvez lhe tenha faltado paciência para esperar. E você, como muitos, tem pensado: será que Deus ainda age no nosso tempo? Será que Deus ainda fala conosco no nosso tempo? Ei, o Senhor ainda fala conosco. O Senhor ainda está no nosso meio. E Ele está nos dizendo: ei, aguenta um pouco mais. Um pouquinho de tempo, diz as Escrituras. O que há de vir virá e não tardará. Aleluia. Jesus voltará à igreja. Glória. E quando Jesus voltar, eu quero te pedir e quero que você esteja juntamente comigo lá no céu. Porque o que está acontecendo? As pessoas se esqueceram do céu, se esqueceram dessa promessa. E por tardar a promessa, elas têm deixado a tal da paciência, perderam a paciência. Jesus vai voltar, mas não. Eu vou andar pelos meus próprios caminhos mesmo. Vou fazer o que eu quero mesmo. Mas Jesus vai voltar sim, igreja. Jesus vai voltar. Para aqueles que morreram, Jesus já voltou. Para aqueles que já partiram, Jesus já veio. O que foi feito, já foi feito. O que você tem que fazer hoje, faça hoje. Porque se Jesus está te chamando, é porque Ele ama a sua alma. Eu vejo que Deus tem um cuidado especial com esta igreja. Eu vejo o quanto Deus ama esta igreja. Porque em uma igreja pequena como essa, nós sentimos glórias como essa no nosso meio. Nós sentimos unção como essa no nosso meio. Que unção? A unção de saber que Deus está no meio do seu povo. Em que há a palavra de Deus, em que há louvores e adoração. Ei, vamos buscar os céus. Vamos buscar a santidade de Deus. Porque Deus está nos convocando, está nos chamando. Ei, igreja, vamos parar. Porque todos aqueles que continuarem a pecar contra Deus, a falhar contra o Senhor, certamente haverá juízo sobre a sua vida. Sabe qual é o problema do pecado, pastor? O problema do pecado às vezes talvez nem é pecar. O problema do pecado é que com o pecado vem as consequências. Que consequências? Vem a morte. Porque ele, além de te matar, ele fere a sua alma. O pecado
Quando você ingressa nele e diz: eu vou pecar mesmo, mas depois vou pedir perdão a Jesus. Jesus perdoa. Mas será que você terá forças para pedir perdão a Jesus? Porque o problema é que o pecado, ele vai te iludindo, até chegar um momento em que sua vida é ceifada de uma vez por todas. E aqueles pensamentos que dizia: eu vou pecar aqui, mas daqui a pouco eu vou pedir perdão e está tudo bem. É igual pedir perdão para poder cear. Deus conhece o coração da igreja. Aí a palavra do Senhor nos diz: examina-se o homem a si mesmo, né? E assim coma deste pão e beba deste cálice. Examinando-nos a nós mesmos, os pecados que há em nós, Deus conhece. Deus sabe se realmente quem nós somos. E todas as vezes que nós participarmos desta Santa Ceia gloriosa, nós fazemos menção do sacrifício de Jesus. E se você come o pão, bebe do cálice indignamente, você será culpado do corpo e do sangue de Jesus. Por quê? Porque você está tornando a sacrificá-lo novamente. Você está tornando a botar Jesus na cruz em um estado de vergonha novamente. E se para o povo, o julgamento era morte e apedrejamento, o que você acha que será dos pecados cometidos por nós, envergonhando o Filho de Deus? Se o pecado que o povo cometia antigamente pela lei de Moisés era o apedrejamento e a morte, o que nos resta a nós, se nós fizermos pecado contra o Filho de Deus? O Senhor, Ele nos mostra que nós necessitamos neste tempo de buscar santidade, porque quando nós olhamos para este versículo: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós vemos que nós agora, cada um de vocês são justos. Eu te perguntei no começo: você se considera justo? Diga: eu sou justo, justificado pelo sangue de Jesus. Conservadores da alma. Nós somos conservadores da nossa alma. Por causa do sangue de Jesus, nós vamos agora sermos justificados e viver através da fé. Porque você tem fé para crer que se você desviar do mal, você alcançará a salvação. Já estou para finalizar esta mensagem. Se você tem fé para crer que se você pecar, você está fazendo errado, então é melhor não pecar. Existe uma certa história, aonde um homem, acredito que foi meu pastor que disse isso para mim, aonde um homem chegou para um certo pastor e disse para ele: pastor, eu estou vendo aqui que a religião ela é muito cheia de regras, é muito cheia disso, daquilo, e parece que seguir tudo isso aí parece uma prisão. Parece que nós estamos andando como uma coleira, como seguir um cão, e lá fora no mundo eu posso fazer o que eu quiser. Aí o pastor irá responder para o irmão: mas o que você está querendo fazer dentro da casa de Deus? Aí ele respondeu: pastor, será que eu posso beber? Será que eu posso talvez matar, adulterar? Ou posso cometer o pecado que eu quiser? Aí o pastor olhou para ele e disse: você pode fazer tudo o que você quiser, só que você não pode escolher as consequências para os seus atos. Nós, amados irmãos, temos a liberdade de Cristo Jesus sobre a nossa vida, mas nós não podemos usar dessa liberdade para praticar as coisas ilícitas, para poder, assim como esses irmãos, se afastar da presença de Deus,
Porque o que afasta o povo de Deus? O pecado faz divisão entre Deus e o povo, o homem. O Senhor, Ele está nos chamando para viver uma vida de fé, uma vida de santidade. E para não recuar. O que é recuar? Voltar para trás. Todas as vezes que nós pecamos e falhamos conscientemente, grave bem isso, conscientemente. Todas as vezes que nós sabemos que estamos falhando e não arrependemos e não nos reconhecemos os nossos erros, a palavra de Deus nos diz que nós estamos recuando para trás. E todos aqueles que recuam para trás, Deus não tem prazer nele. Se você não encontra, se Deus não encontra prazer em você, então você se torna inimigo de Deus, porque você está sob o domínio do pecado, sob o domínio das concupiscências da carne. E todos aqueles que são inimigos de Deus, adivinha, aquele que está reinando à direita de Deus, à destra de Deus, ele irá vir, ele voltará e colocará todos os seus inimigos por escábulo dos seus pés e julgará a todos segundo tudo que cometeu. Então, se você é sábio, guarde esta palavra, frisa ela no seu coração: eu tenho que ser justo. Como eu posso ser justo na sua presença? Obedecendo a Deus. Se você amar a Deus, irmão, você vai cumprir toda a lei do Senhor. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, não importa, até mesmo dos filhos, até mesmo do dinheiro, do trabalho, de tudo, você vai ser um homem justo e você vai alcançar esta salvação. E no versículo de número 39, diz: a desrespeito de mim e de você, que veio corajosamente nesta manhã na casa do Senhor. Quem é você, irmão? Nós somos, porém, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Conservadores da alma. Nós não nos retiramos, nós não voltamos atrás, mas nós continuamos só para frente. A convocação de Deus é: ei, se está falhando, se está errando, se está pecando, arrependa-te hoje, volta, conserva a sua fé, conserva a sua alma, cuide da sua alma, cuide da sua salvação, porque Jesus em breve voltará. Conservadores da alma. Aleluia. Quero que vocês coloquem de pé em nome de Jesus e que o Senhor abençoe esta igreja, abençoe este povo, porque somos dependentes do Senhor. Meu Deus, neste momento eu quero te agradecer, ó Deus Santo, que tem nos santificado.